Olá, começaremos nossa primeira aula sobre vetores. Iniciaremos com a definição, depois uma visão geral do que podemos fazer com vetores e suas aplicações. Essa é uma definição de vetores. Observa-se que V é um conjunto de valores reais ordenados, V1, V2 até Vn. Veja o N. N é o número de elementos do vetor. N é a ordem do vetor. Note a notação de operador de conjunto, o E, indicando que um elemento, V1 até Vn, ele pertence ao conjunto dos números reais. Aqui nós temos um exemplo de um vetor no R3, ou um vetor com 3 posições. Temos 2 exemplos de vetores. No primeiro exemplo, nós temos os números 2, menos 5 e 3/4. No segundo exemplo, nós temos 3 números também, menos 7, 2 elevado a 5 e 321,45, 45 decimais. Diferentemente de conjunto, a ordem dos vetores ela é importante e faz a diferença. Ou seja, na segunda posição do primeiro vetor nós temos o número menos 5 e na segunda posição do segundo vetor nós temos o 2 elevado a 5. Aqui temos exemplos para o R2. São pares ordenados, muito utilizados na representação de pontos em gráficos de funções x e y. Agora, vemos 2 exemplos de vetores com 5 dimensões. Mais uma vez, conjunto não é ordenado, mas os números dos vetores estão ordenados. Não em ordem crescente, mas em ordem em relação à posição. Agora, o que podemos fazer com os vetores? Assim como os números reais, eles podem ser operados. Ou seja, com os números reais podemos somar, dividir, multiplicar. O mesmo acontece com vetores que também possuem operadores. Podemos aplicar as propriedades de operações de números reais aos vetores. Se podemos somar 2 números, nós também podemos somar 2 vetores. A diferença é que o primeiro é um único valor real e o segundo é um conjunto de valores reais. Nos próximos vídeos vamos falar sobre as operações. Por enquanto gostaria que vocês guardem que é possível fazer operações com os vetores. E cada operação possui regras e propriedades associadas. Assim como vimos com os números reais, usamos a mesma lógica para vetores, só que sempre lembrando que vetores é um conjunto de números reais. No começo, comentei que ele é aplicado em praticamente todas as áreas. Vamos ver algumas específicas agora. Lembrando da sua infância e também das aulas de física, o jogo Angry Birds basicamente usa o conceito de vetor para realizar as principais ações do jogo. Essas flechas são a representação gráfica dos vetores de velocidade e direção. Elas se juntam com os vetores de força aplicados sobre o pássaro. Na área de aerodinâmica, podemos visualizar diversos vetores, cada vetor indicando uma força específica, juntamente com o fluxo do vento. Mais detalhes nos vídeos complementares. Se você for trabalhar com o registro dos acidentes de trânsito, você descobrirá que é preciso desenhar o croquis do acidente. Neste desenho, o agente irá desenhar os veículos envolvidos, onde pararam, os sinais de freio, e com essas informações o perito poderá calcular e simular o acidente. Logo, poderá comparar os fatos relatados pelos envolvidos e confirmar quem está falando a verdade. Na simulação é usado os conceitos de vetores para representar velocidade, força e direção ou qualquer outro indicador. Além das simulações na área de engenharia, podemos usar os conceitos de simulação para a área de administração. Tanto a tomada de decisão como a mineração de dados usam o conceito de informações ordenadas para a resolução de problemas. Os conceitos de vetores são aproveitados para matrizes, que por sua vez são utilizados para a resolução de sistemas lineares.
que também veremos como próximos assuntos. Se vetor é um conjunto de números reais, qualquer aplicação com conjunto de números reais de forma ordenada pode ser beneficiada com o conceito de vetores. Veja essa equação linear. Ela contém constantes e variáveis. Poderíamos organizar todas as constantes dessa equação num vetor. Cada constante tem uma posição fixa e definida. Neste vídeo, vimos pequenos detalhes que verificaremos nos próximos vídeos. E durante essa disciplina não veremos a parte geométrica de vetores. Apenas veremos as operações que nos interessam para a área de administração. Até mais!